Boa noite! Boa noite a todos! É um prazer estar aqui pelo quinto dia consecutivo no nosso desafio do Destrave seu lançamento. É um grande desafio estar aqui nesse dia em que, infelizmente, em São Paulo nós temos aí batido recordes, né, de óbitos devido ao coronavírus. Mas o nosso objetivo aqui é trazer para você uma mensagem diferente, trazer para você uma mensagem de que nesse momento, com tudo que nós estamos passando, é super possível vocês terem uma condição de estreitar esse relacionamento que até então era um relacionamento físico para o digital. E hoje nós vamos ter como convidada aqui a Elaine. Tem uma história linda, maravilhosa, empreendedora, mãe. E ela vai contar pra gente um pouco aqui como que ela conseguiu alcançar tudo isso e o que vem pela frente. Deixa eu já chamá-la aqui agora. Já mandei o convite aqui para ela. Vamos aguardar ela entrar. Enquanto ela vai entrando, pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre o noticiário, a mídia, né, impressa, que ela é muito importante, tem suas razões, né? Só que, sobretudo, como que ela foi possível se tornar digital? Olha ela aí. Boa Oi, noite, Elaine. tudo bem? Deixa eu arrumar aqui Tudo minha bem? tela. Desculpa que eu cheguei quase agora em casa, então já viu, né? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. É um prazer falar com você. Eu estava falando para o pessoal aqui que, infelizmente, hoje a gente teve um dia aí de grandes óbitos, né, devido ao coronavírus. E o nosso objetivo aqui é justamente trazer uma mensagem positiva, uma mensagem de esperança para eles, de que hoje a gente que está aqui no digital consegue transformar muito conhecimento, inclusive até ganhos financeiros aí de muitas pessoas que estão aproveitando esse momento para empreender na internet. Mas eu quero saber de você primeiro. Quero que você conte a sua história, diga de onde você veio e como que está sendo o seu projeto, os seus projetos atuais. Seja bem-vindo. Bom, primeiro quero agradecer, Rony, pela paciência que você tem comigo. A gente está tentando falar. E pelo carinho também de me convidar a estar aqui com a sua audiência. Então, muito obrigada, viu? Minha vida é uma loucura, é bem corrido mesmo. Assim, eu sou aqui de Mauá, é uma cidade do ABC Paulista, que eu amo de paixão. Assim, ninguém entende muito porque eu gosto de Mauá, mas eu amo essa cidade. E como a gente viaja muito, né? Agora não tanto por causa da pandemia, mas as pessoas falam, nossa, mas por que você mora tão longe, né? Porque para algumas pessoas Mauá é muito longe. Mas eu amo aqui e super tô bem aqui. É uma cidade bem grande até. As pessoas acham que é pequena, mas Mauá tem quase meio milhão de habitantes, tem muita gente boa aqui, sabe? É uma cidade muito empreendedora, muito guerreira, de gente que quer fazer acontecer, sabe? Então, eu gosto muito de morar aqui e criei um negócio nessa cidade para poder ser local. Eu nunca imaginei que o meu negócio chegaria a estar no Brasil todo em mais quatro, agora a gente vai para cinco países, né? Então, nunca imaginei isso. Criei um negócio para ser o melhor negócio da minha cidade. Assim, eu costumo dizer, até hoje de manhã eu estava dando uma aula para umas alunas no Japão, e porque olha só, a gente tem aluno no Japão hoje, né? Então, assim, hoje eu estava dando uma aula pro pessoal e falei justamente isso. Eu falei assim, olha, talvez o meu grande diferencial foi realmente querer fazer a melhor coisa, mesmo estando numa cidade pequena. Algumas pessoas, elas querem fazer algo grandioso se estão em lugares que para elas é grandioso. E Mauá para mim sempre foi grandioso. Mauá para mim sempre foi a menina dos meus olhos, sabe? Eu falo, poxa, tem tanta coisa interessante aqui, eu precisava mostrar isso para mais pessoas. E aí eu criei um veículo de comunicação para começar a mostrar para as pessoas as coisas incríveis que tem em lá, sabe? Aqui tem fábrica de sofá que vende para o Brasil todo. Aqui tem fábrica de pão
que compete com grandes marcas como Puma. Aqui tem, assim, empresas maravilhosas, tirando o polo petroquímico, e que já é por si só, né? O grande PIB da cidade, mas Mauá tem empresas muito bacanas, tem comerciantes muito legais e que construíram essa cidade. Então eu queria mostrar isso para as pessoas. E por mostrar isso, eu cheguei no Brasil todo, e por mostrar isso, eu cheguei em outros países. Então, assim, acho que eu quis fazer a diferença na minha rua, na minha cidade, e aí acabei fazendo a diferença em outros lugares, né? Então, talvez a minha mentalidade tivesse focado em fazer a diferença. Excelente. Eu até deixei aqui para a gente poder falar um pouco sobre essa parceria dos cursos no Japão. Só que você já me falou que são 5 países, então como que funciona isso? Na verdade, assim, a Empreenda, eu lancei ela no Japão em maio de 2019. E em outubro de 2019, eu voltei para o Japão para dar curso. Por quê? O que aconteceu? Quando eu lancei a revista lá no Japão, eu vi que tinha um oceano azul pro segmento educação. Por quê? As pessoas no Japão são brasileiros. A Empreenda, essa edição, ela sai bilíngue. É a primeira edição que eu vou fazer em 2 idiomas, para você ter uma ideia. Mas todas as minhas 44 edições até agora foi no idioma português. A 45 vai ser minha primeira revista bilíngue, que eu já estou super orgulhosa, entendeu? Super orgulhosa. Mas lá no Japão eu vi que tinha muita oportunidade para a gente poder ensinar os brasileiros que estão lá. Por quê? As pessoas foram para o Japão trabalhar em fábrica e num determinado momento, principalmente no tsunami que aconteceu lá, muitas pessoas ficaram desempregadas. A crise também desencadeou uma crise no Japão, né? Todo mundo lembra. E aí muitas pessoas ficaram desempregadas, só que elas não quiseram voltar para o Brasil. Os brasileiros, e eu também não voltaria, sabe? Eles têm uma qualidade de vida totalmente diferente do que a gente tem aqui no Brasil. E aí eles não quiseram voltar e começaram a empreender. Então tem muito brasileiro que hoje empreende, são donos de escola de inglês, donos de lojas de carro, donos de lojas de roupa, sapato. Elas importam coisas do Brasil. Então lá tem Moleca, tem Visano, tem algumas marcas brasileiras aqui. Elas levam para lá Natura, elas vendem Natura, elas vendem Mary Kay, elas vendem muita coisa lá também, levando aqui do Brasil. E aí elas começaram a empreender, elas, né, eles, né, os brasileiros estavam lá. Só que eles estavam empreendendo para sobreviver. E aí chega um momento que a gente tem que virar a chave dessas pessoas. Nós começamos a empreender muitas vezes pela sobrevivência. Depois a gente tem que migrar para a vivência. Agora eu quero empreender para viver, porque eu já estou sobrevivendo, eu já estou pagando boleto. Chega uma hora que eu não quero mais só pagar boleto. Eu quero construir coisas, eu quero realmente formar outras pessoas, deixar o meu legado, né? Eu tenho voz de menina, gente, mas eu tenho 41 anos. É só a voz de menina, né? Então, assim, isso foi um oceano azul quando eu enxerguei isso no Japão. E eu enxerguei isso muito rápido. 6 meses depois, eu voltei para o Japão e dei 2 cursos. Eu fiz um talk, né, um bate-papo empreendedor, num bar do Japão, com vários empresários. Foi muito legal. E depois eu dei um curso sobre comunicação, né? A minha área, né? Eu sou comunicadora. E também dei um curso sobre você posicionar a sua empresa no mercado. Para quem não sabe, eu sou consultora de branding, sou consultora de marcas, eu gosto de formar marcas. Então, assim, a revista é uma marca, eu formei uma marca, né? Então, esse é o que eu amo fazer. E lá no Japão eu ensinei essas pessoas a darem volume para o negócio delas, criar uma marca forte, posicionar a marca. Eu gosto muito de estudar isso. E foi incrível. Eu teria que ter voltado para o Japão em maio de 2020, mas veio a pandemia, aí eu cancelei. Tanto que quando chegou a pandemia, eu estava com passagem praticamente comprada para Portugal. A gente tinha participado de um evento em Portugal, aí cancelou tudo, Portugal fechou, né? Portugal fechou primeiro que o Brasil, inclusive. E aí foi onde cancelou tudo. Mas eu continuo dando curso à distância no Japão. Hoje mesmo a gente deu um curso que foi muito legal. E o fuso horário é meio complicado. Amanhã à noite eu dou. Amanhã à noite aqui no Brasil, domingo de manhã no Japão eu tenho outra turma, eu vou dar outro curso. E assim a gente vai indo.
Eu realmente estava olhando aqui agora há pouco, você falando que você deu um curso hoje, que era 8 horas da manhã aqui, né? Lá era às 20 horas da noite. E também é um projeto muito legal. Parabéns por você lançar a revista agora, essa edição bilíngue. E eu tenho certeza que você vai, como você disse, é um oceano azul. Então você vai nadar muito bem aí, porque a revista ela tem um empenho muito grande de vocês e uma mensagem maravilhosa que ela passa. Nós estamos fazendo aqui uma sequência de lives falando muito sobre destravar na internet, no digital. Então tem muitas pessoas que elas começaram no final do ano passado, fizeram cursos comigo aqui e começaram a vender no digital. E a gente está fazendo um desafio para justamente mostrar para eles que, olha, não importa se eu tenho uma revista física, se eu tenho um jornal, se eu tenho algo. Ontem nós falamos com uma ex-assessora do Ministério da Ciência, que ela hoje cuida das cidades inteligentes da Facens, e ela falava de uma pessoa que começou a vender parafuso por drive-thru. E ela explicou esse case, que é um case real super interessante. Então, é um limite que, na verdade, parece que nós mesmos quem colocamos. Porque se a gente for parar para analisar hoje, a revista Empreenda, por exemplo, ela está preparada para alcançar o mundo. Então, com certeza, quando você inicia, nossa, mas como que eu vou fazer para aumentar, para poder aumentar essa minha venda, esse meu crescimento, essa minha escala, né? E você com certeza conseguiu. Agora eu deixei aqui também uma outra novidade aqui. Não é em primeira mão, porque você já anunciou, que a gente pesquisou aqui, então acho que pode falar. Tá? Tinha uma capa maravilhosa, que é do Flávio Augusto. Eu tenho essa revista, eu comprei essa revista, porque eu acho que o Flávio é uma referência para todos nós aqui, né? Só que tem uma pessoa aí que está vindo como capa de revista, que é uma referência de vendedor, né? Quem que nunca estudou a história dele para poder aprender a vender e se tornar um bom vendedor? Como que vai funcionar isso aí? Pois é, assim, bom, como eu te disse, eu nunca imaginei fazer capa famosa. Eu comecei a revista para fazer capa dos comerciantes aqui da minha cidade, para trazer a história de sucesso das pessoas daqui. Quando eu me vi, eu estava fazendo capa de Luiz Helena Trajano, Robson Shiba, Caíto Maia, Cris Arcanjo, Flávio Augusto, Alexandre da Cacau Show, Fred Rocha, Alfredo Soares, Bruno Pinheiro e muita gente incrível desse Brasil. Inclusive, segunda-feira, terça-feira, dia 30, sai uma capa inédita. Na verdade, assim, eu vou fazer uma edição especial da especial, porque o Carlos Wizard me pediu e o Carlos Wizard manda, né? Carlos Wizard não pede, ele manda. Então, eles solicitaram aí que eu desse um furo de um curso, de um MBA que eles estão lançando, e aí a gente vem com uma capa presente. Ela não faz parte, né? Tanto que eu vou liberar o digital para todo mundo, ela não vai ficar, porque a Empreenda só vê quem é assinante, né? Mas essa eu vou liberar o digital para o Brasil todo. Vai ser uma capa presente do Carlos Wizard e do Ricardo Bellino, dois bilionários vão estar dia 30 em todo o Brasil, estampando uma capa presente da Empreenda. Vai ser a minha primeira capa presente. Olha que legal que vai acontecer. Para você ver como a gente consegue fazer coisas assim muito legais. E o Silvio Santos, que vem aí, Silvio Santos vem aí, né? Eu estou muito feliz com a capa do Silvio. Primeiro porque, assim, eu poderia ter pedido para vários amigos solicitar para a filha do Silvio. Muitos amigos meus conhecem a Patrícia. E eu poderia ter pedido para eles, vem com a Patrícia, se eu não consigo fazer uma capa foi dela tal. Mas eu não fiz isso. Eu falei, não, eu sou uma revista, eu sou uma editora, eu vou mandar o e-mail para a SBT, eu vou contar a minha história, eu vou pedir autorização via diretora de comunicação, porque eu sou uma diretora de comunicação, eu não gostaria que chegasse de outra forma. Então, eu procurei fazer com que a Maísa, né, que é a diretora de comunicação da SBT, não a Maísa, a apresentadora, uma outra Maísa, recebesse meu e-mail e a Maísa recebeu. Foram 4 meses de negociação, porque o Silvio não dá entrevista, o Silvio não faz mídia, o Silvio não faz, você não vê o Silvio fazendo, né? Mas aí eu falei para ela, falei, olha, o meu público são pessoas que
os pais cresceram assistindo o Silvio Santos, nós assistimos o Silvio Santos, a gente curte o Silvio, a gente gosta das broncas do Silvio, as sacadas do Silvio, a gente curte isso. E vamos combinar que o Silvio é um dos maiores empreendedores desse país. Para quem não conhece um pouco da história do Silvio, o Silvio começou vendendo anúncio de revista. O Silvio vendia ingresso para poder fazer piquenique num barco. O Silvio vendia caneta. O Silvio foi camelô. O Silvio começou ajudou a criar o baú. O baú ele era um outro formato. Ele comprou um negócio falido de um amigo e transformou o baú da felicidade no que foi durante muitos anos. Esse cara é dono de banco, é dono de N coisas, entendeu? Então, assim, não tem como não falar do Silvio Santos. Não tem. O Silvio Santos fez história nesse país. Ele foi impedido de ser presidente. Não deixaram o Silvio Santos concorrer à presidência. E eu duvido que deixe o Luciano Huck concorrer à presidência. Estamos vendo a história de novo, né? Porque o Silvio já tentou lá atrás e não deixaram. Então, assim, não tinha como não fazer uma capa do Silvio. E o Silvio tem 90 anos, né, gente? O Silvio já está realmente aposentando. E eu quero muito que a Empreenda faça uma capa do Silvio. Ele ainda na ativa, ele ainda no palco, ele ainda apresentando, sabe? E aí eu consegui essa autorização, mas assim, não vou ter acesso ao Silvio Santos enquanto não tiver a pandemia curado. Não tem a mínima chance de eu chegar perto do Silvio enquanto tiver o corona aí. Então, nós vamos fazer muita coisa à distância, né? Entre a assessoria do Silvio aqui. Quando o Silvio estiver imunizado, agora ele já tomou a vacina e tal, quando ele voltar a gravar, aí eu terei acesso ao Silvio Santos, que já tá ótimo, tá? Já está incrível. Então, assim, eu tô muito feliz mesmo de poder fazer uma capa do Silvio. E assim como eu vou fazer esse ano, eu tenho Guilherme da XP, que vai ser capa da Empreenda esse ano ainda. O Red do iFood, o Diego, vai ser capa da Empreenda. Então, assim, eu tenho muitas capas ainda esse ano, bem interessantes para lançar. Nossa, que incrível! Parabéns! E o que você falou da questão do Silvio, eu acho legal, porque assim, você falou, não, peraí, eu vou me posicionar primeiro pelo meu conhecimento e segundo, pela minha marca, né? E isso só mostra que você está subindo de degrau em degrau de forma consistente, né? E de maneira que só tende a continuar e a voar. Eu estava olhando aqui também o seguinte, para a gente poder voltar um pouquinho lá para os bastidores, eu vi aqui que você chegou a lançar, ou ainda deve ter, um portal, alguma espécie de um portal, de um site, voltado para Mauá, realmente. Né? Que lá no seu Instagram tem um endereço que fala sobre a cidade de Mauá. Hoje você continua tendo algumas ações, alguns projetos locais, como que funciona? Ou alguma outra revista local? O que aconteceu, né? A Empreenda, eu não consegui mais ficar trazendo só pessoas de Mauá na Empreenda, porque a Empreenda ganhou o mundo. Aí eu comecei a trazer gente de vários estados. Então, não dava mais para fazer só Mauá. Com isso, o meu propósito inicial era mover a minha cidade. Com isso, o espaço da minha cidade ficou muito restrito. Mas até aí tudo bem, eu trabalhei isso um tempo. Em dezembro de 2019, eu fiquei um mês no Japão, quando eu voltei do Japão, eu fui convidada a ir para o Pânico da Jovem Pan. Eu fui participar lá com o Emílio, na bancada, de um quadro chamado Empreendedor Raiz, que eles queriam contar a história de pessoas que começaram seu negócio do zero e tiveram uma projeção que assim como teve a Empreenda. E ali, a minha cidade lembrou que eu existia, porque até então eu viajei em 2019 tanto, eu fiquei praticamente meses fora da cidade, porque eu fui para o Japão 2 vezes, fui para os Estados Unidos, eu fui para Maceió, eu fui para o Rio de Janeiro, Então, assim, eu viajei dentro do Brasil e fora, em vários eventos no Brasil e fora. Então, em Mauá, eu quase não fiquei, tá? E aí, quando eu fui pro Pânico, a minha cidade falou, nossa, ela existe, né? Ela tá viva e tal. E eu comecei a receber muitas mensagens das pessoas aqui da cidade falando assim, faz alguma coisa pra Mauá, faz alguma coisa pra Mauá. E aí, meu coração apertou e eu vim e comprei uma revista local. Tinha uma revista que o dono não queria mais, ele não queria mais trabalhar com comunicação. E aí, eu comprei a marca Mauá e Região, comprei essa revista dele. E comecei a fazer um projeto local. Então, hoje eu tenho 2 revistas. Eu tenho Empreenda Nacional e Internacional. E tenho uma revista só aqui em Mauá, chamada
Aí eu coloquei o nome de E+, Mauá e região. Eu trouxe o Ezinho da Empreenda, né? E trouxe a Mauá e região. E aí nós temos o portal aqui, o Empreenda Mais Mauá, que é um super portal. Eu também tenho um outro perfil chamado Empreenda Mais Mauá. Por quê? Porque eu tenho ações só para Mauá e tenho ações para o Brasil. Impressionante. Então você nunca se esqueceu e se preocupa até hoje, né? Sobre a cidade onde você mora, aí no ABC, né, no geral. E eu fico muito feliz por isso. Recentemente, nós tivemos aí uma parceria junto a uma empresa de Santo André também, para uma matéria. Então, eu acho que você continua tendo essa visão e não se esquecendo disso, né? Eu tenho certeza que isso que faz com que a gente consiga ter muito sucesso. Porque a gente sempre vai trabalhando e sempre lembrando das nossas raízes. Então, só teço elogios aqui a você, porque realmente é um trabalho muito gostoso. E quando É. você teve a ideia, quando você lançou lá nas primeiras edições, provavelmente era só física, né, a revista Empreenda. Em que momento que você tem essa ideia de trazer a opção do digital, de abrir um site com ideia de assinatura? Então, na verdade, quando eu lancei a Empreenda, ela começou digital. Ah, já começou digital. Porque o que acontece? Quando eu fui lançar a Empreenda, eu não sou jornalista, né? Eu tenho algumas formações e uma das minhas formações é marketing e eu estava fazendo um MBA em marketing digital. Quando eu lancei a Empreenda, o digital ele é muito bom para fazer teste. Então, eu lancei a edição 1 totalmente digital e coloquei em 3 dias, ela já tinha passado de 5.000 acessos, totalmente no orgânico. O pessoal começou a compartilhar muito, coloquei em vários grupos, grupos de pessoas do Sebrae, tudo que era grupo empreendedor eu coloquei Empreenda. E ela fez um sucesso. E aí comecei a receber feedbacks legais e ruins e fui testando. Eu fiz isso 3 vezes. Eu lancei a edição 1, 2 e 3 digital. Era um PDF que eu colocava no meu site e compartilhava o link em um monte de grupo. Foi assim que eu lancei a Empreenda. Com 3 edições, quando eu tinha feito 3 edições, eu acertei o meu modelo, acertei minha diagramação, acertei tudo, porque aprendam uma coisa, o digital é ótimo para fazer teste, porque ele não tem custo. O impresso é muito caro. Como que eu ia fazer teste com uma revista impressa? Tá? O impresso, para eu fazer 1.000 revistas, era 5.000 reais. É muito dinheiro para você testar. E 1.000 revistas não dá para nada. Então, eu fiz 3 edições, testes, fiz uma, melhorei, fiz outra, melhorei. Na terceira, aí eu falei, legal. A edição 4 foi impressa. Então, eu tenho 45 revistas com 41 impressas. Tá? Eu tenho praticamente... tem 3 revistas minhas que são digitais. Elas não são impressas até hoje, tá? Então, isso foi uma coisa... Por quê? Eu já tinha uma visão digital. A diferença é assim, o digital, ele faz escalar, ele te dá o boca a boca. Mas o que te dá autoridade é o impresso. E aí eu vou fazer um exercício com vocês aqui. Se o impresso fosse tão ruim, você não ia ver grandes nomes querendo fazer questão de ser capa de revista. O poder de uma capa de revista... Porque assim... Eu tô aqui numa live com o Rony. Se você virar pra live do lado, tem mais 2 pessoas em live, outras pessoas em live, tem várias pessoas em live. Tá todo mundo reinando no digital, com 2, 3, 5, 10, mas tá todo mundo gerando conteúdo no digital. Olha, se você achar uma revista na sua casa, uma capa de revista. As pessoas, é muito caro ser capa de revista. Você tem que ser muito foda pra ser capa de revista. Não é qualquer um que tá numa capa de revista. Entendeu? Então, isso já te dá uma autoridade fantástica, sabe, Rony? Então, foi isso que eu fiz. Eu testei o digital, mas aí, quando o meu modelo de negócio estava validado, aí eu fui para o impresso, aí sim eu investi um dinheiro no impresso, porque é muito caro, gente. Vocês acham, assim, de verdade, vocês não têm ideia do quanto a gente vende o almoço para pagar a janta. Sabe? Porque você está trabalhando até as pessoas começarem a acreditar no seu negócio, até as pessoas quererem te ligar e fazer questão. Porque todo mundo quer estar na revista, mas ninguém quer pagar. Entendeu? E isso todo mundo quer.
O que eu recebo de pedidos para matéria, um monte. Hoje eu tenho uma pessoa que resolve isso para mim, que eu já falo, ó, resolve aí. Mas antes eu tinha que resolver tudo isso. E aí, assim, é muito louco, porque todo mundo quer estar, só que você tem 60 páginas. Todo mundo quer ser capa, mas você tem 12 capas. É uma por mês. Agora eu já estou inventando as capas extras, né? Vem essa capa prêmio agora, com o Carlos Wizard e o Ricardo Bellino. Então, vem as edições especiais. Hoje eu já estou colocando... A edição passada do Dropshipping, vieram 8 pessoas na capa. 8. Essa edição agora, da criptomoeda, a edição especial, vem 4 pessoas na capa. Entendeu? Então, assim, por quê? Para eu poder comportar todo mundo, porque as pessoas realmente, elas querem, não é qualquer um que é capa de revista, sabe? É caro ser capa de revista, é caro financeiramente, e você tem que ter um valor muito alto, entendeu? Eu achei interessante porque você comentando que nem do dropshipping, você na verdade pega um assunto, comporta todos, traz para todos uma autoridade e parece que quando você é capa de revista, você realmente se torna referência, né? Você está com um assunto ali na capa, então falou, opa, peraí, para ele estar aqui na capa dessa revista é porque ele realmente é uma pessoa referência nesse tema. Eu vou ler mais sobre, né? Então, geralmente é assim que funciona. Tem muita galera aqui junto com a gente. Agora, eu vi que mandaram até uma pergunta aqui, mas eu acho que não sei se foi verdade, se foi brincadeira. O que é empreenda? Estou aqui de curiosa. Elis Narzaraete. A O que é Empreenda, Elisa, é empreender? uma revista. Segue lá, é porque eu tô no Instagram da Elaine, não tô no Instagram da Empreenda, né? Então segue lá, um Instagram chamado Empreenda Revista, que você vai ver, é uma revista focada para nós empreendedores que estamos crescendo o nosso negócio. Não somos ainda grandes empresas e nem estamos no início, a gente já está naquela fase de tração, estamos realmente tomando um corpo realmente bacana. E aí, Empreenda é para esse público aí. Ah, ela aí, respondeu, sou eu. Seja bem-vinda à nossa live e vai conhecer a revista lá na bio Vou da Elaine. colocar o Você Instagram da Empreenda aqui, peraí. isso, coloca aí. Empreenda. Você vai encontrar também na bio, você vai encontrar o Instagram direto da revista. Deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que eu consigo fixar aqui, né? Eu acho que não, acho que é só quando é eu. Não consigo não. Vou colocar aqui. Enquanto eu vou colocando aqui, eu tenho uma próxima pergunta para você, que é o seguinte: quanto tempo faz, ou com quantos anos, né? Você começou a empreender? Porque eu estive verificando que você já tem uma lida empreendedora fora da revista também, né? Enquanto frente das mulheres, vários grupos que você participa, até como palestrante também. Como que foi esse início aí? Bom, eu comecei a empreender em setembro de 2008. Faz tempo já. O meu CNPJ, ele já mudou de KENAI algumas vezes, né? Mas o meu CNPJ, ele é ativo desde setembro de 2008. Eu comecei a empreender para estar mais próximo do Murilo e da Rafa. Eu tenho 2 filhos. Hoje o Murilo tem 16 e a Rafa tem 13, né? Mas eu comecei a empreender para estar mais próximo deles. O Murilo estava com 2 anos, 3 anos, a Rafa estava com 1 aninho. E eu já não queria mais trabalhar como executiva. Eu trabalhava em uma multinacional eu trabalhei na White Martins. Hoje vocês devem conhecer, porque ela está salvando o Brasil com oxigênio. Né? Aqueles cilindros, eu era uma das pessoas que ficavam ali, sabe? Fazendo as coisas com cilindros, indicadores de performance, essas coisas. Eu amo a White Martins, assim, é uma empresa que eu tenho paixão. Depois eu fui para a Bung Alimentos, trabalhei na Bung. Vocês devem conhecer a Bung, ela faz óleo soia, né? Então eu trabalhei na Bung também. E aí depois a Bung me mandou para Santa Catarina. Eu fui trabalhar lá em Balneário Camboriú. Fiquei vivendo no hotel de frente para a praia durante alguns meses. Só que eu só podia vir ver minha família a cada 15 dias. Porque eu fui, né? Eu era uma executiva e fui. Só que eu poderia levar minha família? Eu poderia. Ia ter uma ajuda de custo de 2 anos e tal, mas eu não
eu não queria, a gente não queria ir embora para Santa Catarina. Então eu via meus filhos a cada 15 dias. Vocês têm ideia que isso era mais ou menos 2009? E aí eu tava com o CNPJ novinho para começar a empreender, mas eu ainda não conseguia me desligar do corporativo, então fazia algumas coisas muito pequenas ainda. E eu tinha uma filha de 2 anos que olhava pela webcam e me dava o bracinho e chamava mamãe, e eu lá em Santa Catarina, sabe? Então aquilo não dava mais. Eu fiquei 6 meses nessa vida, aí eu coloquei meu currículo na Cato, fui chamada para trabalhar, voltei para o banco, né? Voltei para a Federação Brasileira de Bancos, e ali eu encerrei minha carreira. Fiquei mais até 2011 no corporativo. Então, mesmo tendo meu CNPJ em 2008, eu fiquei até 2011 ainda no corporativo. Porque eu tinha um salário muito... não dava para ficar sem aquele salário ainda. E realmente ele fazia muita diferença. E aí, em 2011, eu falei, não, agora chega. Aí pedi demissão da Febraban e comecei, fiquei empreendendo, assim. Só que eu trabalhei com segmentos de cosméticos, depois eu fui trabalhar como consultora de branding, e aí veio a revista Empreenda. Então eu fui me movimentando até que eu criei a revista, e aí são 5 anos de revista Empreenda já. Nossa. É interessante porque é um momento delicado você fazer essa migração, né? Não é fácil você estar trabalhando numa empresa, porque aí você coloca família, coloca muitas coisas ali para pesar, e aí depois, quando você começa a ser empreendedora, você demora um pouco para se encontrar. Acho que é normal. A gente fica tentando nos encontrar ali, até que você descobriu e falou, ah, é isso aqui. E eu acho que o principal que você fez, se você me permite, eu acho que foi ajudar as pessoas que estão aí do seu lado. Porque quando você começa a pensar na sua cidade, a pensar nas pessoas, a trazer conhecimento, né, a divulgar de repente um negócio local, automaticamente começa a voltar frutos para você, né? É muito interessante isso. Então, realmente é algo incrível. E Outra olha, coisa que eu... a Elis colocou aqui, né, que vai colar em mim. Pode colar em mim, adoro. Um monte de gente colar. Deixa eu te falar uma coisa, Elis. Eu sei as dores. Eu costumo dizer para as pessoas assim: quando eu falo, é porque eu vivi aquela dor. Eu não estou inventando nenhuma dor. Eu sei o que é o filho andar se não está em casa. Eu sei o que é o filho falar vovó porque não tem a presença da mãe. Eu sei o que é você querer pegar o filho querer ficar grudado no pescoço do pai, porque ele tem presença do pai, tem presença da mãe. Então eu sei que é tudo essas dores. Eu sei o quanto é complicado a gente às vezes ter aquela culpa de ter que trabalhar fora e não deixar o filho. Eu tinha essa culpa? Lógico que eu tinha, mas a minha renda era maior. Não tinha como eu abrir mão daquela renda, eu precisava daquela renda. A gente estava construindo, comprando carro. Eu tinha 30 anos, então assim, você tá numa fase, porque eu tinha uma meta, até os 30 eu tinha que ter minha casa, meu carro, e eu fiz isso até os 30. Então, mas eu paguei um preço muito alto. Só que empreender, você também precisa ter muito foco. Porque quem acha que empreender vai ter qualidade de vida, nem começa a brincar disso. Porque não tem nada a ver. Empreender te dá uma liberdade. O que é empreender para mim? Empreender para mim é ter a liberdade de fazer as coisas que eu sei que estão legais. Porque quando você trabalha para o outro, muitas vezes você não concorda, mas você tem que cumprir. E empreender me dá essa liberdade. Se eu não concordo, eu não faço. Se chega um cliente que eu falo não está de acordo com o valor que eu quero entregar para a revista, eu não ponho, entendeu? Eu não vou fazer, porque eu sou muito fiel ao meu propósito, coisas que no corporativo você não consegue, porque você é a empresa, né? Você é só um número ali dentro. Então, empreender me dá uma liberdade de ser quem eu sou e trabalhar muito, mas eu sei que depende de mim. No corporativo, depende de mim mais 20. Na minha empresa, sou eu. Se der errado, a culpa é minha. Se der certo, fui eu que fiz, entendeu? Então, tem muito disso também. E no primeiro momento, você é sozinho na empresa. Depois, você vai ter equipe. Hoje, eu tenho 5 grandes mentes que estão comigo, que são fantásticos, que, sabe, me ajudam muito. Mas hoje eu tenho. Até 1 ano e meio atrás, eu fazia muita coisa sozinha. 2 anos atrás, fazia muita coisa sozinha. E fiz. E cheguei no Japão sozinha
Entendeu? Então dá para fazer. Dá para fazer, não tem essa desculpa, né? Olha lá, ela tá colocando, é muito difícil mesmo. Depois que virei mãe, a ficha caiu de que precisa acontecer. Montar minha estrutura. É isso mesmo, Elis. E você não pode, você tem que ter o foco, né? Um propósito, e você não pode, às vezes, até olhar para o lado, porque realmente, se você titubear, tem muitas forças ali querendo te puxar para o lado ao contrário, né? Para trás, né? Então, realmente é um Exatamente. desafio. Deixa eu te fazer Eu uma vou pergunta. lançar, eu vou lançar agora um treinamento para mulheres empreendedoras, principalmente as mamães empreendedoras. Porque que Olha, acontece? hum, Eu sei das dores, eu sei dos desafios, eu sei de muitas coisas, mas eu também sei que a gente adora pôr a culpa no filho. Eu também sei de tudo isso. Entendeu? Porque eu sou mulher, né? Porque eu sou mãe. E eu sei também que às vezes a gente fala assim: ah, não, deixa, agora eu vou cuidar do meu filho. Ah, não, não. Então também eu venho com um treinamento que eu chamo assim, que é o método Elas, né? E eu falo que ele é 100 meias verdades. Hoje eu dei uma aula no Japão, dei a primeira aula do treinamento no Japão. Só que eu falo para as meninas, nem fiquem bravas comigo. Vocês vão escutar coisas que vão doer em vocês, mas vão mover, porque ninguém é movido pelo amor, é movido pela dor, sabe? Então eu já vou logo colocando alguns pingos nos is, aí a mulherada já até se arruma na cadeira, assim, sabe? Tipo, mas é bom porque elas prestam atenção. Aí quando termina a aula, elas estão me amando. Mas é porque realmente eu trago para um choque de você se colocar no centro da sua responsabilidade com a sua vida, entendeu? Então, assim, tem muito disso também. Eu também sou mulher, eu também sei que a gente adora dar uma romantizada, a gente adora. Os meus posts ultimamente eu já começo assim, ó, sem mimimi. É para ler, pegar a mensagem e aplicar. Eu não quero saber se você concorda ou não. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas são muito. A gente está numa geração de querer encontrar culpado, querer encontrar responsável. Para! É dois trabalhos, o de encontrar o culpado e ficar xingando. Pra quê? Vai resolver, sabe? Então, eu brinco, Rony, é assim. E graças a Deus, Rony, eu aprendo muito. Todas as pessoas que são minhas capas, todas as pessoas que me ajudam. Assim, acho que eu sou a pessoa mais mentorada desse país, assim, porque todo mundo que passa na minha vida eu falo, então, e isso, e aquilo. Eu pergunto mesmo, eu questiono, eu não tenho vergonha. Porque muita gente, as pessoas têm vergonha às vezes de falar, mas olha que bobeira das pessoas. Porque se a pessoa te pergunta assim, ah, como é que você tá? Tá tudo bem? E você fala que tá tudo bem, você tá perdendo a chance às vezes de escutar uma super dica, uma super. Porque o brasileiro, nós somos aquele povo que a gente pode não ajudar dentro de casa, mas a gente gosta de ajudar todo mundo, né? É tipo casa de ferreiro, espeto de pau, né? Sua vida tá uma zona, mas você quer dar palpite na vida do outro, quer melhorar a vida do outro. Então aproveita isso do brasileiro, sabe? Às vezes as pessoas aprenderam uma coisa que não usou no negócio delas, mas ela pode te passar aquilo que ela aprendeu e você vai e usa. Azar dela se ela não usou, sabe? Mas você não tá dando a chance para essa pessoa de falar para você, porque você já bloqueia, você já põe uma. E se tivesse todo mundo tão bom, Rony, igual a gente achou que tava, aquele monte de empreendedor usando aquelas máscaras tipo, não, eu tô bem, eu sou empreendedor, como se empreender fosse patente, eu acho, sabe? Empreender é um estilo de vida, não é patente. E aí as pessoas, elas não tinham quebrado, elas não estavam sofrendo tanto. As verdade. pessoas poderiam. Você pode não estar preparado financeiramente, ninguém estava. Mas as pessoas que estavam preparadas com conteúdo, que estavam movidas a conteúdo, elas estão sobrevivendo à pandemia. Agora, quem não tinha nem financeiro, nem conteúdo por bobeira delas de não buscar, de achar que estava tudo bem, a cama estava quentinha, dançou. Dançou. Entendeu? Então, assim, é só você olhar o seu cenário, assim. Eu acho que falta para muito empreendedor, e principalmente a mulher, ser sincera com ela mesma, né? Por sermos mulher, a gente já é muito julgada muitas vezes, porque a gente tem que sair, deixar o filho, a gente tem que fazer N coisas. E aí a gente acaba tendo um julgamento que, de verdade, depende de quem tá me julgando, eu não tô nem aí. Porque é igual
quando as pessoas falam assim, não, você tem que ter um carro bom para as pessoas acreditarem que você é boa. Eu fui buscar o Shiba uma vez em São Paulo para trazer para um evento em Santo André. O Shiba falou assim para mim, Elaine, empresa rica, dono pobre. Você não tem que ter carro. Você não precisa ter carro. Carro é custo. Você não precisa ter carro. A sua empresa precisa ter dinheiro, você não. Você acha que eu vou escutar o Zé da padaria ou o Shiba? O Shiba, né, meu bem? Então, assim, acho que começa a colocar os seus ouvidos em pessoas que realmente que estão ali para mostrar, para te mover. E não aquelas pessoas que estão simplesmente querendo que você se torne mais um do mesmo que já existe tanto por aí, entendeu? Excelente. Eu ia te perguntar qual é a edição que você foi capa ou qual será? Não, não. A Empreenda, a revista, se um dia eu for capa dela, vai ser quando eu vender a revista. E aí vai que o outro dono queira me pôr na capa, tá? Mas enquanto eu for capa da Empreenda Nacional, eu não serei. Enquanto for dona, eu não serei capa. Mas aqui em Mauá, eu criei, quando eu comprei a revista Mauá, eu fui capa da primeira revista sobre a minha direção. Por quê? Porque aí eu fui mostrar para as pessoas, assim, e aí eu já fiz o meu. Lembra que eu sou marqueteira, né, meu bem? Eu sou marqueteira, então eu faço marketing lá em cima. E aí eu criei toda uma. De volta a Mauá, sabe? Ela saiu de Mauá e ganhou o mundo, e agora retorna à cidade para ajudar os empreendedores locais. Então eu fiz a manchete para mim, entendeu? E foi o máximo, né? Porque eu costumo dizer assim. Tem gente que me ama e tem gente que me odeia. Mas pode ter certeza que todo mundo vê a revista. Entendeu? Os que amam, os que odeiam. Eu atingi meu objetivo e tá tudo bem. Excelente. Agora, eu já recebi algumas perguntas sobre a revista antes da nossa live. Por exemplo, se eu quiser adquirir a revista física, é possível você comprar ou você precisa fazer aquela assinatura trimestral? Ou de repente, eu quero uma revista específica, eu consigo comprar ela? Como que funciona? Antes eu não abria para a pessoa comprar revista específica. Mas hoje a gente já faz uma pré-venda. Quando vem capas muito famosas. Eu fiz pré-venda na revista do Pablo, que, meu, a revista do Pablo sumiu, né? Esgotou, não deu para quem quis. Eu tenho esperança do Pablo ter algumas revistas com ele, entendeu? Nós fizemos isso. Agora a gente vai fazer na capa do Silvio. A gente vai lançar uma pré-venda do Silvio. Por quê? O que que acontece? Eu tenho um número limitado de revistas. Eu faço revista para quem está na minha base. Então, vamos supor, se a pessoa está na minha base, ela recebe a revista do mês. Só que aí, quando vem um Pablo Marçal, as pessoas querem aquela revista. E aí, quando ela assina, ela passa a receber a revista 40 dias depois. E aí eu comecei a ter muita reclamação. Porque quando ela tá no contrato dela, quando ela dá um aceite no contrato, tá lá. Você começa a receber a revista 40 dias, ou seja, na próxima edição. Né? Aquela você não assina, você não tem, você tem acesso à digital daquela, mas a impressa não. Por quê? Porque já foi impresso o material e foi impresso por quantidade daquela base. Se é, sei lá, 20, 30, eu tenho no estoque, mas se é 1.000, eu não tenho no estoque. 2.000, eu não tenho no estoque, entendeu? Então, e para eu mandar imprimir 1.000 é muito caro, não compensa. Eu tenho que mandar imprimir já uma quantidade certa. E aí foi isso que eu acabei fazendo. Então, se eu sei que vem uma capa que ele tem loucos que são fãs dele, aí eu já faço uma pré-venda. Então, a do Silvio vai ter pré-venda, sabe? Vai ter uma pré-venda, as pessoas vão poder comprar antes, a gente lança e aí elas recebem. Ah, muito legal isso. E hoje a revista Empreenda, a empresa, ela fica em Mauá, continua em Mauá, né? Continua em Mauá e vai continuar em Mauá. Deixa ela aqui, que eu tô a 2 quarteirão da minha casa. Não sei que vocês querem complicar a minha vida. Boa ideia. Não tem nada melhor também, até a questão da logística para você, né? Uhum. Bom, nós estamos já, infelizmente, partindo aqui para o final, e tem uma pergunta-chave que eu faço para todos, e eu quero ouvir de você também, porque cada empreendedor ele sempre dá o seu ponto de vista, quero que você fique à vontade para responder. Você acredita, o primeiro que o Brasil ele vem passando por uma transformação digital sem querer, né? Por conta da Covid, aí, da pandemia. Então, muitos empresários que de repente ainda achavam se iam ou não para o digital, agora eles tiveram que ir, não teve jeito.
Dentro dessa nossa evolução, né, tecnológica e digital, você acredita que o Brasil hoje ele está com quantos anos dentro desse mundo digital, comparado ao mundo, né? Você que já tem cursos lá fora, você que já viajou bastante, você acredita que nós conseguimos andar bastante tempo nesse um ano de pandemia aqui no Brasil? Olha, Rony, eu vou dividir a sua pergunta em duas respostas. Existe um Brasil antes da pandemia, aonde existia uma mentira, um monte de empreendedor usando máscara, dizendo que estava fazendo e acontecendo, e não estava. E existe um Brasil vivendo a pandemia, porque a gente não tem ideia de quando isso vai acabar, então nós estamos vivendo a pandemia, aonde aqueles empreendedores que não tinham, que achavam que a rede social era o suficiente, começaram a entender que não. A rede social não é sua. Esses dias a gente ficou 40 minutos sem Instagram, WhatsApp, o povo quase infartou. Então se prepara para infartar, meu bem, porque a qualquer momento pode sair do ar. Aonde tá seus clientes? No Instagram, você tá ruim, hein? Então, você tem que deter o seu digital. E deter seu digital é você ter o seu repositório, seu site, seu banco de dados. O marketing digital não é o Instagram. O marketing digital não é o Facebook. Isso são ferramentas para te ajudar a divulgar o seu negócio. Mas não é, o seu negócio não pode estar ali. Se o seu negócio estiver 100% ali, você vai quebrar quando essa ferramenta sumir. Tá? Então, ou seja, o Brasil ele ainda está sendo educado nessa transformação digital. Claro que antes algumas empresas tinham os documentos dela impresso, hoje os documentos estão digitalizados. Por quê? Porque eu estou na minha casa, a minha equipe está cada uma na sua casa e a gente precisa acessar os documentos. Então precisou ir tudo para uma nuvem, precisou ir tudo para um repositório, coisas que antes não tinha. A empresa estava com os documentos impressos ali. Então, melhorou muito nesse ponto. Mas a gente ainda, nós somos um bebê. Se comparado a outros países, nós temos aí, sei lá, da mesma forma que o nosso mercado financeiro ainda está engatinhando, que não é nada disruptivo, agora que a XP veio para quebrar todo mundo, né? Que agora, dia 8 tem um lançamento da XP que estarei lá também. Então, assim, para você ver como o nosso mercado ele é muito, muito pequeno, assim, comparado aos outros países. A nossa transformação digital também melhorou muito, mas está longe de estar o suficiente. Nós ainda vemos muitas pessoas achando que o digital é o Facebook e Instagram. E não é. Não é. As pessoas ainda acham que estar na internet é simplesmente estar numa rede social. E não tem nada a ver, tá? A gente pode dar uma aula só disso. Mas sim, digitalizar seus negócios, ter uma presença digital, você enquanto empreendedora, a sua empresa ter presença digital é importante? É. Mas não é só isso. A sua estrutura tem que ter presença digital, a sua equipe tem que ter presença digital. Então, tem canais de atendimento tem que estar realmente muito dentro do que o seu cliente precisa. E, infelizmente, alguns empreendedores ainda falam assim, não, o meu jeito de vender é assim, se o cliente quiser, meu amor, que mundo você está vivendo? Que homem das cavernas que você é? Que mulher das cavernas que você é? Sabe? Não é você que manda, nunca foi. Você, o empreendedor, ele tá ali para servir, sabe? E aí é essa mentalidade que as pessoas ainda não acordaram, sabe? Você é um servidor. Por isso que a gente traz muito qual é o seu propósito, o que você está movendo, o que você está transformando. Porque se você está ali para resolver um problema de alguém, você está servindo aquela pessoa, né? Você está servindo. Nossa, Ricardo Silva Voz, meu amigo querido. Esse cara é a voz mais gostosa do Brasil. Ele é um dos caras que treinam só personalidade. Um dia serei treinada por Ricardo Silva Voz, entendeu? Mas ainda, né? Ele é maravilhoso. Sigam lá, Ricardo Silva Voz, vocês vão aprender muito com ele. Então, assim, por isso que eu falo, sabe, Rony? Tá muito longe ainda, mas as pessoas estão começando a se abrir ao novo, coisas que não era feito no período antes da pandemia, entendeu? Você falou duas coisas que eu acho legal. A primeira é sobre a questão assim,
Eu acho que eu tenho a rede social, eu tenho tudo do repositório. Vai fazer, acho que 11 anos que eu construí o meu primeiro site, né? Eu sou formado na área de sistemas e tal. E quando eu fazia site, eu falava muito isso para as pessoas lá atrás, hoje é mais que obrigação. O site é o quê? É a sua casa, né? Quando alguém quer te procurar de forma generalista, né? Eu quero procurar a Helena. Onde é que eu vou? Vou na casa dela. Ela tem um endereço para eu visitá-la, né? O seu site é isso, o seu repositório é isso. Então você tem que ter o seu próprio endereço, aonde eu vou te conhecer, vou conhecer sua história, enfim. Então as pessoas elas precisam realmente entender isso. E a rede social eu falo muito que é a tal da balada, né? Então, por exemplo, aqui no Instagram é ali a balada, eu vou conhecer alguém, porém, ali nada mais é do que um flerte, um início de qualquer coisa, menos um relacionamento. Porque quando eu vou construir esse relacionamento, eu preciso tirar essa pessoa dali, eu preciso estar com ela no dia a dia, trazer ela para perto de mim. E aí, onde é que vale a sua presença, onde vale o valor que você vai entregar, né? E, acima de tudo, com certeza, eu acho que é você ensinar. Quando você ensina aquilo que você gosta, que você tem um valor e passa para a pessoa, sem dúvida alguma, a pessoa ela vai ser grata e vai te seguir. Aí sim, você vai ter a sua audiência, né? Não vai ser dependente de rede social. A Elis colocou aqui, Elis, mas há oportunidades, né? Sim, quando a Elaine falava sobre a questão de que você não deve depender apenas da rede, mas é claro que há oportunidade. Só que o seu posicionamento é muito importante, né, Elaine? Então, você criar a sua construção aí de jornada, seja enquanto pessoa mesmo, ou até mesmo produto, só que de maneira consistente. Então, isso é muito importante nesse momento. A sua resposta foi muito legal, porque ontem eu falava com outra pessoa na live, e ela falou sobre a questão de que, na verdade, a inovação é o que o cliente inova, e não o que nós, empreendedores, fazemos, né? Então, a inovação está muito mais a depender do que o cliente, do que aquele seu prospect ele deseja do que o que nós fazemos. Então, muitas das vezes, a gente precisa estar também atento, eu acho, né, de alerta, para entender o que o pessoal quer. E eu não tenho dúvidas que foi isso que você fez também, em um dado momento da sua revista, para entender o que o pessoal realmente desejava de ler, o que o pessoal queria encontrar na revista, para que você pudesse ir entregando esse conteúdo, né, e E eu faço isso escalando, a cada edição, tá? A cada né? edição. Porque, assim, às vezes, o que acontece? Antes, a gente tinha um planejamento assim: longo prazo, 5 anos, médio prazo, 3 anos e curto prazo, 1 ano. Hoje é assim: longo prazo, 1 ano, médio prazo, 6 meses e curto prazo, semana que vem. Entendeu? As coisas mudam muito rápido. Então, eu não sei como que vocês trabalham o planejamento de vocês. Eu uso algumas ferramentas, principalmente o Canvas. Eu sou a louca do post-it, então eu fico toda hora mexendo nos meus Canvas lá. Mas, por quê? É muito importante que você tenha esse olhar. E se você não está ouvindo o seu cliente, ó, o Ricardo falou ontem, é isso aí, entendeu? Então, assim, se você não está sentindo ou ouvindo o seu cliente, é muito perigoso. Porque o que acontece com o empreendedor? A gente ama tanto o nosso negócio, porque você está se achando, né? É o nosso ego, é o que eu tenho para falar que sou eu que fiz, eu que aconteci. E esse amor pode fazer você fracassar. E aí eu falo, muda a chavinha. Você tem que ser a primeira a buscar erros no seu negócio. Você tem que ser a primeira a entender como você pode fazer melhor amanhã. Você tem que ser, eu curto os meus concorrentes, eu assino a revista dos meus concorrentes todos. Eu preciso saber o que esses caras estão fazendo. Eu busco o portal deles. Então, assim, eu vejo empreendedor falando, não vou comprar daquela fulana, eu vou dar dinheiro para ela. Para de ser burro. Você tem que saber o que ela está fazendo, você tem que degustar o sabor dela, você tem que entender, sabe? Então, falta para as pessoas realmente se inserirem no ecossistema delas, entender quem são os agentes daquele ecossistema. E as pessoas, elas ficam assim, eu sou boa, eu tô aqui. Para com isso. A concorrência está aí, o mundo muda. Que tecnologia que você pode usar? Será que você precisa estar em todas as redes sociais? Será que você precisa ter tudo isso que você tem? Será que você não está com acúmulo de coisas que só está te parando? Mas é você que tem que estar no centro do seu negócio. Você que tem que se questionar. Por isso que eu falo, empreendedor que não tem feedback sincero com ele mesmo, ele não vai para frente. Aí ele vê todo mundo indo para frente e fala,
Ah, eu não dei sorte. Não, amor, você não estava conectado com o seu cliente, não estava conectado com o seu negócio. É exatamente isso. Excelente. Olha, para a gente encerrar, Elaine, comenta um pouco sobre o curso para as mães. A Elis quer saber como é que ela Então faz aí vamos para lá. participar. Olha só, o que que acontece, né? Quem sou eu na fila do pão para dar curso para alguém? Eu sou a pessoa que mais aprende com todo mundo. Mas, por ser mãe, por ser mulher, muita gente começou a falar: como é que você bloqueia algumas culpas? Porque as mães têm muita culpa. Então, eu criei um método chamado Método Elas, que aonde eu trouxe toda a minha vivência empreendedora. Como eu disse para vocês, eu tenho CNPJ desde 2008 e tenho a revista há 5 anos. Mas eu já atuei em outros lugares sem ser na editora. Então, eu já fiz algumas coisas que deram certo, coisas que deram errado. Então, eu me conheço enquanto empreendedora, eu sei o quanto eu posso fazer, mas também gosto muito de se desafiar. Então, eu quero aprender mais, me desafiar. Eu sou competitiva. E aí, eu criei o método Elas, que ele traz essa competitividade para a empreendedora. Eu quero que elas. Por isso que eu falei, sem meias verdades. É realmente um choque. Eu ponho a mulherada para refletir, mas ponho para agir também, né? Então apesar de ter essa voz de criança, eu não sou legal, eu sou bravinha. As pessoas como por isso que eu vou fazer aula com o Ricardo Silva Voz, entendeu? Mas eu sou bravinha, tá? Eu não sou assim essa flor, não. Eu sou 220, eu sou aquela mulher trator mesmo, eu faço acontecer. E eu gosto disso. E aí eu trouxe o método Elas. Eu vou lançar ele no dia 15 de abril. Agora eu tô só quem já são meus alunos, né? Essas meninas do grupo Nagoya. Amanhã um outro pessoal do Japão também, um outro grupo de pessoas do Japão. Aí eu já tô dando a primeira aula para eles. Mas oficialmente vai estar no dia 15 de abril. Eu lanço. Então, só acompanhar meu Instagram, elaine.julião.empreenda. Acompanha lá que vocês vão começar. Lá eu já tô pondo muita coisa do curso, mas solta, não no método, mas no método ele vem todo estruturado realmente para mover a mulherada. E vai ser bem bacana, porque aí elas têm o curso e eu, né? Elas vão me ter 2 vezes naquele mês para realmente trazer o choque com elas. Vai ser bem legal. Muito top. Então, Elis, para fechar, você vai ali no perfil da Elaine, a gente saindo aqui agora da live. É só seguir ela, é só ficar atenta, acompanhar todos os stories, até porque vai ter muita coisa boa no dia a dia aí também dos bastidores, com certeza. E aqui abaixo eu deixei também o Empreenda Revista, que é o endereço do Instagram da revista Empreenda. Vou deixar também o convite para quem se interessar, até para você mesmo, Elis. Claro, a Helene também, mas para a galera que está aqui, lá na bio do meu Instagram, já estão abertos também as inscrições para o curso Destrave o Seu Lançamento, que vai acontecer 13, 14 e 15 de abril, é gratuito, ao vivo comigo. A ideia também é pegar essa galera que está começando, não sei o que lançar, não tenho nenhuma ideia. A primeira aula é para a gente já poder destravar na ideia. Então, a única pergunta que eu faço, está até na divulgação aí, é o seguinte: você tem algum conhecimento? Com certeza você tem alguma coisa que você sabe que você pode passar para alguém. A partir desse momento, esse alguém, ele pode comprar por R$30, R$50, R$100 esse conhecimento. Então, pronto, você já tem um negócio. Agora a gente precisa só estruturar essa ideia e esse é o convite que eu faço para vocês no Destrave o Seu Lançamento nos dias 13, 14 e 15 de abril. Também está uma correria do lado de cá para a gente poder organizar tudo isso e poder receber vocês. Elaine, foi um prazer estar aqui contigo. Muito obrigado pela sua ajuda. Eu sei que não é fácil. Eu tenho 2 segredos para falar. Eu acho que você deve lembrar, mas enfim. Em 2018, acho que foi o final de 2017, eu cheguei a falar com você por telefone, faz um tempo. Eu cheguei a fazer um evento. Eu fiz um evento em Guarulhos. E aí, na ocasião, a gente estava fazendo divulgações, né? Que chamava Digital Experience Brasil. Ele era físico, o evento. E aí, na ocasião, eu lembro que eu me conectei com o Bruno Pinheiro, que ele ainda nem tinha começado a Bee Academy, então ele tinha um projeto de marketing muito legal lá do projeto Nós, né? E aí ele foi falar sobre o projeto. Aí eu lembro que eu liguei e logo quando eu liguei no primeiro telefone, você atendeu. E aí eu lembro que eu falei, eu quero falar com a pessoa responsável, porque eu tenho muito esse perfil que você falou. Você não tem que ter vergonha nem medo de ninguém, né? Você tem que, se você acredita no que você faz e tudo que você faz é com integridade, né?
Pelo contrário, você tem que se aproximar, né, de pessoas boas. E eu lembro que você atendeu, você falou, é comigo mesmo. E aí você me atendeu de uma maneira tão, assim, simples e perfeita, porque na ocasião você falou qual que era o seu e-mail, você explicou como que tinha que fazer para divulgar, não pode mandar assim que a gente vai dar um jeito de divulgar, eu quero participar. E eu fiquei besta. Eu lembro que eu desliguei o telefone e fiquei pensando, ah, não, com certeza não é ela a responsável da revista, deve ser alguém que me atendeu lá da equipe, porque ela não ia ter esse tempo para me passar o e-mail, explicar como que eu devo fazer e tal. Então, dali para cá, eu comecei a te acompanhar. Porque eu falei, bom, eu tenho certeza que é uma pessoa que eu preciso acompanhar. E a gente precisa de pessoas assim, pessoas do bem, pessoas que estão dispostas a empreender e, sobretudo, pessoas que se preocupam muito em passar um conhecimento, em passar algo de valor, né, para os outros. É como você disse, antes da pandemia você vai encontrar trocentas pessoas aí da área de marketing digital, mas agora, quem sabe a gente consiga separar, né, esse montante e começar a mostrar as pessoas aí que realmente vêm numa caminhada linda como a sua e como outros aí que a gente é parceiro. Então, muito obrigado, uma excelente noite para você. O pessoal que está aqui está falando de beijo para todo empatia, né? mundo. Passou Amaral, Pessoal, beijo. Um beijo para muita um gente beijo aí, para Ricardo, todos. Eli, Estou muito todo feliz mundo. com o Obrigada. comentário de vocês aí. Em plena sexta, né? A galera, uma hora dessa aqui, já era para estar na pizza, ainda está aqui com a gente. Mas ó, é sexta de pandemia, meu povo. Fique em casa, pelo amor de Deus, esse negócio precisa passar logo. Eu quero voltar, eu preciso voar esse Brasil, eu quero voar esse mundo, me liberta. Para com essa pandemia, eu não aguento mais. Entendeu? Eu preciso trabalhar. Faz falta demais. Eu também adoro sair, conhecer pessoas, estar em evento. Também eu não pude fazer o último evento que era presencial, teve que ir para o digital. Não foi tão legal, porque a experiência não é a mesma Não é a de mesma. conexão. Não é. É bem É verdade. complicado. Mas faz parte. Vamos torcer para que tudo passe o mais rápido possível, né? Vamos ficar em casa, por favor. Fique em casa. Elaine, muito obrigado por tudo e um beijão para você. A gente conversa depois no WhatsApp para. Eu quero saber dessa próxima revista, como é que a gente vai fazer. Eu quero te ajudar e quero divulgá-la, Eu inclusive, acho que, também. inclusive, o texto do pessoal aqui do ABC, acho que já foi para tradução para o inglês, viu? Eles vêm na edição bilíngue, né? Se eu não me engano. Já foi tradução para o Opa, que inglês. maravilha! Então vai ser perfeito, eles vão ficar muito felizes também. Depois a gente marca um encontro para a gente almoçar lá todos juntos, se Deus quiser. Tá bom. Tá bom? Obrigada, gente. Ótima noite, viu? Obrigado. Beijo, Tchau. tchau.